Olá, sejam muito bem-vindos ao canal RPA Simplificado. Eu sou Gabriel Moreno, especialista em RPA, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na série que a gente iniciou aqui no canal, que é o Desvendando Reframework. Se você ainda não viu os outros vídeos do canal, vai estar aparecendo aqui em cima no card o vídeo anterior, para você conseguir acompanhar passo a passo que a gente está fazendo dessa construção. Tá bem? Então o objetivo do vídeo de hoje é a gente trabalhar um pouquinho mais agora com o Initialization State, onde a gente vai entender como que a gente abre as aplicações e como a gente aplica isso dentro do Initialization State, de acordo com as práticas do Reframework, e também trabalhar com os assets do orquestrador utilizando a estrutura do Reframework, sem que a gente tenha que dar um getAsset para cada asset que a gente tem dentro da nossa aplicação. Então vamos lá? Bom, o objetivo do vídeo de hoje então é a gente simplesmente abrir essa página web do RPA Challenger e a variável que vai fazer ela abrir vai ser um asset, tá bem? Então a gente vai vir aqui para o nosso Reframework, dentro do nosso Initialization State, e a gente vai procurar aqui o nosso Initial Applications. Como eu disse no vídeo anterior, dentro do Initial Applications a gente faz a lógica de abrir todas as nossas aplicações. Então é aqui num processo que vocês forem fazer empresarial ou profissional, onde vocês vão abrir as aplicações de vocês e garantir que elas estão funcionando. Então vocês vão fazer checagem, se o login foi feito com sucesso, se não foi, se alguma coisa aconteceu de errado durante o processo de abertura das aplicações. Então a gente vai abrir aqui o Open Workflow e a gente vai adicionar a atividade Use Application Browser para abrir o nosso navegador. Aqui eu vou indicar a nossa página do RPA Challenge. E muito importante, tá? Quando a gente faz isso aqui, se a gente não desabilitar a opção de fechar a aplicação, ele vai terminar esse workflow e simplesmente vai fechar a aplicação. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que a aplicação siga aberta para o resto do nosso fluxo, tá bem? Então a gente vai vir aqui e a gente vai colocar never, porque depois a gente tem uma outra etapa onde a gente fecha as nossas aplicações, tá bem? E aqui, e num primeiro momento, eu não vou fazer nada com ela, eu vou simplesmente abrir. Aqui no log message eu vou adicionar um breakpoint, para a gente conseguir ver isso aqui funcionando. Vou fechar aqui a nossa aplicação e vou debugar o nosso arquivo. Bom, como vocês podem ver, então, ele executou e fez a abertura aqui do nosso site, tá? Eu não vou fazer nenhuma lógica mais específica aqui de validações, mas vocês poderiam criar alguma validação, se está abrindo, se está certo. A gente poderia até utilizar aqui, por exemplo, vamos utilizar aqui um clique. Vamos utilizar um clique. Vamos colocar aqui para ele selecionar aqui Shortest Path. Tá bem, vamos dar um confirmar aqui. Vamos voltar aqui na nossa aplicação. E aí a gente vai validar aqui, vamos fazer uma validação. Vamos usar um check app state. E a gente vai colocar aqui um indicar se o start apareceu. Tá, simulando que fosse um login então. Então vou dar um confirmar aqui. E a gente vai dar um log message. Pode ser um log message, pode ser um write line. Então aqui, se o elemento aparecer, a gente vai escrever logado com sucesso, como simulando um login, tá? E se não, erro ao navegar até o menu. E aqui a gente, para ficar melhor aqui, a gente vai colocar navegação realizada com sucesso, tá bem? Então a gente pode fechar aqui novamente. A gente vai voltar aqui no nosso código e vamos debugar ele novamente. Bom, então vocês podem ver que ele já fez, né, muito rápido, e aqui navegação realizada com sucesso. Então nesse momento a gente poderia dar seguimento na nossa aplicação, porque aqui eu consegui abrir a aplicação, consegui abrir o menu que eu precisava e agora está tudo certo para eu conseguir fazer o que eu preciso. Tá? Aqui não vai ser esse caso, mas mostrei um exemplo do que a gente pode fazer e isso aqui poderia ser um login.
tá bem? Mas a gente pode ter alguns problemas, né? Então, por exemplo, o RPA Challenge aqui pode ser que ele mude a URL. Então, geralmente, quando a gente trabalha com links, algumas coisas assim, a gente utiliza assets, né? Então, no nosso orquestrador, eu já tenho um asset criado, né? Eu já vim aqui, criei uma pasta, reframework, e tenho um asset criado. Se eu editar esse asset, ele é bem simples. Ele tem um nome e ele tem o RPA Challenger, que é o link para acesso àquela página que a gente estava acessando. Mas como que seria o caminho comum para utilizar esse asset? A gente utilizaria aqui um getAsset, que é uma atividade, né, do UiPath, né? Então ele é uma atividade e a gente teria que vir aqui e selecionar a pasta, se fosse o caso. Quando a gente não seleciona nenhuma pasta, ele pega a pasta que o robô está executando. E também a gente teria que selecionar aqui o RPA Challenger e colocar ele aqui, né? A gente teria que criar uma variável para ele aqui, o RLRPA. E aí a gente teria que utilizar ele aqui, tá bem? E aí ele iria pegar o URL e fazer a execução do nosso código. Qual que é o problema disso? Se a gente tem 100 assets, que vai ser muito difícil, mas 10, 20, 30 assets, como é que a gente faz? A gente teria que adicionar 10, 20, 30 vezes esse getAsset para a gente conseguir fazer isso. E o Reframework, ele criou algo muito legal, que ele já faz isso de forma automática para a gente. Tá? Então a gente vai deletar esse getAsset aqui. Nós vamos vir aqui na pasta do nosso projeto. Vamos abrir a pasta do nosso projeto e nas configurações do Reframework, dentro de Data, Config, a gente vai ter essas três abas aqui embaixo e a gente vai utilizar a aba de Assets. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no nosso orquestrador, pegar o nome do nosso asset e colocar ele aqui na coluna Asset. Tá bem? A gente pode dizer qual que é a pasta do nosso orquestrador, mas a gente também pode deixar em branco. Se eu quisesse dizer qual era a pasta do nosso orquestrador, eu teria que vir aqui, ó, folder Reframework. Então eu teria que escrever aqui Framework, do jeito que está ali, colocar um barra aqui no final, e aí ele vai saber que é dessa pasta. Qual que é o problema disso? Se a gente tiver que executar o nosso processo em diversas pastas diferentes, ele vai sempre pegar o asset dessa pasta. Então, se você quiser especificar sempre a mesma pasta, você pode colocar o nome dela aqui, mas se você quer que isso fique dinâmico e ele pegue da onde ele estiver executando, a gente pode deixar em branco. Em descrição aqui eu posso colocar um exemplo do que ela é, apenas para documentação, é o URL para acesso ao RPA Challenge, tá bem? E a gente aqui no name do asset vai ser o nome que a gente vai utilizar da variável dentro do Reframework. Então eu vou utilizar RPA URL, tá bem? Do jeito que está aqui mesmo. Então a gente vai salvar, vai fechar aqui e vai voltar para a nossa aplicação. Dentro do Reframework, nós temos uma variável que ela se chama config. Tá bem? Esse dicionário de configurações, ele tem diversas informações da planilha, como eu expliquei no vídeo anterior, e também a gente tem as informações do asset. Então todos os assets que a gente cadastrar naquela planilha em Excel, eles vão ser colocados dentro desse dicionário. Então a gente vai vir aqui no nosso Initial Applications, vocês podem ver que ele já é importado para dentro do Initial Applications, e aqui basta a gente utilizar o dicionário com a URL, e aqui a gente vai converter ele para string, tá bem? Então, o que a gente fez aqui? Utilizou o config, que o Reframework já dá pra gente, colocamos a chave que a gente colocou na nossa planilha, onde a gente colocou aqui na nossa planilha de assets, utilizamos esta chave e convertemos ela para string. Então vamos executar o nosso código aqui novamente. Certo, aqui ele deu um erro porque eu tô com a planilha aberta. Eu vou fechar a nossa planilha aqui para ele não dar erro e vou executar de novo. Perfeito. Vocês podem ver então que ele abriu a nossa URL
Então ele abriu a nossa URL, navegou até os campos e deu que foi realizado com sucesso aqui, navegação realizada com sucesso. Tá, vamos fechar aqui e vamos executar novamente agora para a gente ver ele acontecendo novamente. Então, debug. Ele abriu a nossa URL, navegou até os campos e navegação realizada com sucesso. Bom, então vocês podem ver que ele acessou a URL de forma correta, sem ter que a gente colocasse um get asset. Então isso a gente pode fazer para diversos assets, tá? Então eu poderia criar mais um asset aqui. Por exemplo, vou criar um asset do tipo booleano. Vou colocar aqui verifica menu. Vou colocar nada nas configurações e aqui ele vai ser false. Então eu vou criar aqui. A gente pode vir aqui no nosso verifica menu. Então a gente vai pegar o nome dele aqui. Nós vamos vir aqui na nossa planilha de configurações do nosso framework. Vou deixar como nome verifica menu mesmo. Então a gente coloca ele aqui, a gente salva e a gente pode vir aqui agora, entrar na nossa aplicação e aí a gente pode dar na nossa aplicação aqui, a gente vai colocar só um log message. Vamos fazer melhor. Vamos colocar o seguinte. Vamos colocar um if aqui. Colocamos um if. Vamos colocar tudo isso aqui para dentro do nosso if que a gente criou anteriormente. E se o nosso verifica menu for true, então a gente vai verificar o menu. Se não, a gente não faz nada. Então eu preciso converter ele para booleano. Então a gente usa o Cebu, né, para conversão para booleano. E a gente novamente usa o nosso config verifica menu .toString. Então vou salvar aqui. Vou executar novamente a nossa aplicação, lembrando que aqui está falso. Então ele não deve entrar nesses menus, tá bem? Então eu vou executar aqui. Vou debugar o nosso código. E vocês podem ver que ele passou sem fazer nenhuma verificação, porque lá no nosso código está false. Se eu mudar para true, então vou editar aqui e vou colocar true. Vou executar novamente o nosso código. Deixa eu fechar o menu. Vou executar novamente o nosso código e vocês vão ver que ele vai abrir, navegar pelos menus e fazer a verificação para a gente. Sem que a gente tenha que dar mais um get asset para fazer isso. Mas aqui vai um ponto muito importante e um ponto de muita atenção. Isso não funciona para assets do tipo credentials. Então se eu colocar um asset do tipo credential aqui, colocar aqui credenciais de acesso, credenciais acesso, por exemplo, colocar um username teste, uma senha teste, isso vocês vão ver que isso aqui não vai funcionar. Então eu vou salvar aqui, vou voltar novamente no nosso framework, na nossa planilha de configurações e colocar aqui credenciais de acesso. Vocês vão ver que ele nem vai dar, ele vai dar um erro agora aqui na nossa execução. Ele já deu um erro, né, e ele aqui está dizendo que ele não funciona com assets do tipo credencial. E isso são boas práticas de desenvolvimento do framework e da UiPath, onde as credenciais elas têm que ser definidas no menor escopo possível. Então, se caso a gente quiser utilizar credencial, a gente ainda vai ter que seguir utilizando as atividades que a gente utilizava antes, como get credentials ou exatamente isso para a gente conseguir fazer, tá bem? Então, revisando o que a gente fez hoje aqui, nós trabalhamos com o state inicial, nós utilizamos o nosso initial applications para abrir a nossa aplicação e utilizamos a planilha de configurações do framework para fazer a utilização dos nossos assets sem ter que utilizar as atividades de get asset da UiPath. Bom, no próximo vídeo a gente já vai começar a falar
sobre os novos states. A gente vai começar a falar sobre o Get Transaction Data e aí a coisa vai ficar um pouquinho mais interessante. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo e não esquece de deixar seu comentário e seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima.